Suplementos para conter os danos do carnaval e não ficar toda inflamada. Se você acha que você só precisa se preocupar com o carnaval depois que ele passar, você já começou achando errado. Porque o maior erro das pessoas é esse, né? De achar que o estrago ele começa quando a festa acaba. Mas, na verdade, o que define como seu corpo vai reagir ao carnaval é o que você faz antes. Como você entra nessa fase e se seu corpo tem estrutura para lidar com esse excesso todo do carnaval. Então hoje eu quero explicar basicamente quais são esses sistemas que mais sofrem seu intestino, seu fígado, hidratação, hormônios e os 5 suplementos que eu uso estrategicamente para conter os danos. Óbvio que não faz milagre, mas ajuda a minimizar o impacto metabólico. Então, primeiro suplemento, fibras pré-bióticas. Gente, as fibras, elas são a base de tudo. Elas alimentam as bactérias boas do nosso intestino. E isso é importante porque o intestino forte funciona como uma barreira de proteção. Quando você consome álcool e alimentos inflamatórios, se a sua barreira intestinal está fragilizada, essas substâncias elas vão passar com mais facilidade para sua corrente sanguínea e vão ativar a inflamação do seu corpo inteiro. Então, as fibras, elas melhoram o trânsito intestinal, reduzem o estufamento, fortalecem a mucosa intestinal, ajudam a reduzir os picos glicêmicos. Na prática, o intestino bem alimentado sofre menos no carnaval. E é importante você saber que não é para começar a fibra no dia da festa se você nunca usou. O ideal é você começar as fibras pré-bióticas alguns dias antes para o corpo já ir se adaptando. Segundo suplementos, eletrólitos, então magnésio, sódio, potássio, o álcool é um diurético. Ele faz você perder água e sais minerais. Quando você perde os eletrólitos, a sua célula não fica hidratada direito e é a célula que precisa se hidratar. O músculo não vai funcionar direito, a sua energia despenca, a retenção aumenta e a ressaca piora. É muito comum a pessoa achar que ela está inchada quando na verdade ela está desidratada. Então, entrar no carnaval com os eletrólitos em dia vai reduzir sua fadiga, vai melhorar sua disposição, vai diminuir a sua retenção, vai ajudar o seu corpo a lidar melhor com o álcool. Então, magnésio, sódio e potássio trabalham juntos. A água sozinha não vai resolver se não tiver o mineral para fazer com que ela entre de fato na célula. Terceiro suplemento, a glutamina. A glutamina é um dos suplementos mais importantes nesse contexto. Eu amo a glutamina, uso sempre. Ela é o principal combustível ali das células do intestino. Então, o álcool, os ultraprocessados, eles irritam a mucosa intestinal, aumentam a permeabilidade intestinal, favorecem gases, estufamento, constipação. A glutamina ajuda, a proteger a parede intestinal, reduzir a inflamação local, melhora a absorção dos nutrientes, diminui desconforto intestinal, na prática resulta em menos inchaço, menos gases. A dose aqui para a gente ter os efeitos é pelo menos 5 gramas ao dia. E como quarto suplemento, N-acetilcisteína. Então o NAC é um precursor da glutationa. A glutationa é um dos maiores antioxidantes do nosso corpo e trabalha especialmente no fígado, O fígado é quem metaboliza o álcool. E quando o fígado está sobrecarregado, a sua inflamação aumenta, a sua detoxificação fica mais lenta e os sintomas vão aparecer. Então a N-acetilcisteína, que é o NAC, ajuda a proteger o seu fígado, reduz o estresse oxidativo, melhora a capacidade de neutralizar toxinas. E o mais interessante é que ele funciona melhor antes do álcool e não só depois, ou seja, vai ser benéfico usar antes do carnaval. E quinto suplemento, a cúrcuma. Gente, a cúrcuma é um anti-inflamatório natural muito potente. Ela atua no intestino, no fígado, na inflamação sistêmica. Ela ajuda a reduzir a inflamação que existe após esse excesso todo, melhora a recuperação, diminui inclusive dores e mal-estar, enfim. A absorção da cúrcuma é melhor quando ela está associada à gordura e, se possível, com piperina. E como você vai usar isso na prática, A melhor estratégia é você usar essas suplementações não depois, mas antes. O ideal é começar todas elas 5 dias antes do carnaval, pelo menos, manter durante os dias de festa e continuar por mais 5 dias depois. Isso vai fortalecer o seu corpo, vai reduzir o impacto metabólico e vai facilitar a sua recuperação. Esses suplementos, obviamente,
basicamente, não existem para justificar os exageros. Eles existem para reduzir os danos que são inevitáveis. Porque viver bem, né, não é uma rigidez, ficar se controlando demais. A gente também abre as nossas exceções, enfim. Mas quando o seu corpo está mais estruturado, você entra numa fase de exceções sem que seu corpo sofra tanto. O carnaval, ele passa, mas a inflamação acumulada fica se você não cuidar. E cuidar antes é sempre mais inteligente do que tentar só desesperadamente consertar depois. Então segue essas dicas e depois me conta.